implante não há um mito. A gente já tem uma visão já bem ampla da coisa, né? Transparente do processo. Sim. E realmente é uma cirurgia hoje segura, e com técnicas de retalho gengival ou não, são procedimentos bastante seguros e com previsibilidade de sucesso na faixa de 97%, 95% dos casos. Em se tratando de saúde, sempre o procedimento cirúrgico você pode ter algum problema ou outro, isso tem um percentual de insucesso que faz parte de todos os procedimentos da área médica. Sim, é onde entra a terceira idade, que esse é o diagnóstico para a terceira idade, né? Sim. A dificuldade já da parte óssea, das coisas. E na verdade a gente não tem, poderíamos dizer assim, grosseiramente, problema algum com a idade no procedimento cirúrgico. Muito bem. O que nós temos é que a limitação do volume ósseo. Eventualmente, há uma reabsorção muito grande e nós não conseguimos, não é possível colocar o implante. Sim. Então, essa é a limitação. A idade não é tanto. Se a saúde geral do paciente estiver bem equilibrada, avaliada pelo médico, estiver sob controle, o paciente, mesmo com alteração de pressão, toma medicação, ou com diabetes também sob controle, isso é perfeitamente possível se fazer o implante, desde que haja volume. O implante, para tornar um pouquinho mais simples a comunicação, é um parafuso que a gente coloca no osso. Então nós precisamos de um certo tamanho desse parafuso para suportar a carga mastigatória. Então nós precisamos colocar alguns implantes se a reabilitação é maior, ou um único implante quando é um dente só, mas a gente precisa de um volume ósseo para sustentar esse implante, né? Para caber o implante dentro da área óssea. A única limitação, então vou dizer assim, em princípio, seria o volume. Tem alguma preparação? Sim, sempre há preparação, porque é uma cirurgia. Eu sempre fico, eu sempre faço a pergunta pensando na terceira idade, que é o que mais problema tem, né? Porque o jovem, graças a Deus, atualmente, você não vê tanta dificuldade na boca de um jovem, de um adolescente, né? Mas como todos nós fomos tratados bem antigamente, onde o processo era bem diferente, né? E não tinha tanto recurso, né? Exatamente. Então, é por isso que eu pergunto, sempre pensando nessa pessoal de terceira idade, porque é o que eu ouço mais. Mas esse é um fato, quer dizer, não é a idade que é um limitador para a colocação de implante. Muito bem. E sim uma avaliação quantitativa. Em relação à qualidade do tecido, falando na qualidade, não. Em tese, não há problema com a qualidade com a idade. Tá? Então nós teríamos talvez uma limitação se não houver um volume suficiente de implante. Houve uma reabsorção muito grande e nós não conseguiríamos colocar o implante na região. Esse é o cuidado. Existem recursos secundários que podem ser utilizados cirúrgicos, como os enxertos. Muito bem. Que podem ser autógenos, quer dizer, você pode tirar o osso do ilíaco do paciente, ou mesmo intraoral, colocar nas regiões em que falta tecido ósseo. Isso é um dos recursos que a gente tem, secundário, né? Ou levantamento de seio, quer dizer, esse paciente tem uma reabsorção muito grande, um volume de seio grande, não dá para explicar exatamente isso, mas a gente tem alguns recursos cirúrgicos para aumentar o volume ósseo. Então a gente faz esses procedimentos, aguarda algum tempo de maturação e aí faz a cirurgia depois de 3, 6, depende do procedimento que foi feito. E aqui no Brasil existe todo equipamento necessário para você fazer esse implante assim moderníssimo? Sim, não, perfeitamente. E no Brasil é interessante que nós temos uma quantidade bem grande de indústrias que fazem implante. Inclusive no último congresso na Escócia, europeu, 2 anos atrás, já tinha empresas brasileiras fazendo propaganda, ou enfim, com stand dentro desse congresso importante europeu. E algumas empresas internacionais já estão comprando ou participando de empresas brasileiras, tá?
Então, acho que o Brasil está bem colocado internacionalmente e nós temos, essa técnica é muito divulgada, de implante de uma forma geral, tem muitos profissionais capacitados, e cursos de especialização, acho que o Brasil está bem adiantado nesse... Em vários, eu acho que na maioria dos setores da odontologia, o Brasil pode fazer uma odontologia a nível mundial, isso em qualquer lugar, Penápolis, qualquer região do Brasil, nós temos conhecimento para ter segurança. E o senhor trabalha com equipe? Sim, em São Paulo, num consultório, na clínica. Sim, na clínica, onde tem uma equipe que te acompanha sempre. Isso, exatamente. Praticamente eu atuo como um clínico, faço as reabilitações de prótese, implante, e tenho algumas especialidades que complementam o meu trabalho, né? O tratamento de canal e outras coisas, tratamento gengival, periodontia. Então, tem uma atuação complementar. Tá, e a pesquisa é feita ligada à Universidade de São Paulo, Federal de São Paulo, que é a Faculdade Paulista de Medicina. E nesse trabalho todo que você faz, o Giovanni, você encontra às vezes casos assim bem impossíveis, né, que vocês conseguem transformar, né? Sim, exatamente. Bom, na pesquisa que eu realizo, a gente faz, como é uma amostra bem definida, nós escolhemos os pacientes que não têm problema de escassez de osso, o volume atrófico demais, a maxila ou a mandíbula, por causa da pesquisa. Mas tem as reabilitações, a gente faz a parte em casos mais críticos ou casos em que tem uma quantidade de osso menor. Mas isso é quase como se fosse um jogo de xadrez. A gente precisa ter as informações do paciente, ou quase cada um com a sua experiência, os exames de radiografia, o clínico é imprescindível, e tomografia também. E a gente faz uma análise no processo de pesquisa, ou de uma forma geral, a gente recebe o paciente, faz uma análise clínica, né, avaliação local, né, e normalmente, em casos maiores, né, de reabilitação maior, se faz a tomografia computadorizada. E aí a gente tem imagens que pode fazer simulações cirúrgicas, faz mensurações com uma margem de erro bastante ou mínima, tá? Então, bastante seguro, um exame bastante seguro hoje. E a gente tem mais acesso, os aparelhos ficaram mais baratos, não são baratos, mas ficaram mais baratos. Então, isso, todo lugar, toda cidade tem centro radiológico com tomografia computadorizada. Tendo esses exames, a gente faz uma análise tridimensional. Então, a gente pode ter a cabeça do paciente, praticamente, no computador, na imagem do computador, e faz a simulação cirúrgica e avalia as áreas que a gente pode colocar os implantes. Enfim, é um instrumento muito poderoso esse da tomografia computadorizada, principalmente nesses casos que são limítrofes, né? Nós estamos no limite da técnica. Sim. Mas cada caso realmente é um caso e precisa ser estudado. Ser analisado, estudado e tal, né? E cada vez que o senhor faz uma palestra, mais alguma coisa você traz de lá de onde você vai fazer essa palestra? Porque são outros... Isso, exatamente. Porque normalmente é um encontro, um congresso em que mais dentro da área, né? Então cada um apresenta o nível de pesquisa que está sendo realizada, ou então casos clínicos mesmo, tem gente que apresenta dentro dessa área de cirurgia com planejamento por computador, né? Cirurgia guiada, a gente fala cirurgia guiada por computador, não é que é o computador que faz cirurgia ainda, mas isso a longo prazo já tem simulação sobre isso, mas por enquanto não, ele dá um suporte para a realização da cirurgia. Obviamente que não precisa necessariamente uma cirurgia guiada para se ter um bom resultado. Isso tudo depende da experiência de cada profissional e do resultado que vai se ter no procedimento de cirurgia de implante ou reabilitação oral. Então, a solução não precisa necessariamente fazer a tomografia computadorizada, e isso depende da experiência do profissional com o instrumento que ele usa. Então, a gente tem boa odontologia há muitos anos, desde que se faça uma eleição do instrumento ou a técnica que o profissional domina.
para chegar nos objetivos. Então, não é que necessariamente você precisa usar alta tecnologia para ter um bom resultado. Saindo um pouquinho do implante, Giovanni, quando é que vai terminar as dores para a gente fazer um tratamento? O que eu falo, eu brinco, é que eu falo que não é uma cirurgia espírita, entendeu? Poderia ser, viu? Não é uma cirurgia espírita, assim, não é paranormal uma ação assim. Mas, de qualquer forma, tem um ato de invasão, de intervenção, mas, de uma forma geral, a gente pode ter algumas medicações que a gente prescreve no pré-operatório, que podem minimizar sensivelmente a resposta à dor. A cirurgia guiada, um dos aspectos dessa cirurgia guiada sem retalho gengival, que a gente não abre a gengiva, de vantagem, é que a dor é minimizada. Quer dizer, o resultado de pesquisas que comparam cirurgia com o uso do bisturi, de abertura e cirurgia guiada, então há uma redução sensível do índice da sensibilidade e resposta à dor ou consumo de analgésico quando se faz uma cirurgia guiada. Cirurgia guiada sem retalho gengival, então, é feita, a gente pode pensar como se fosse uma laparoscopia na área médica. Ou laparotomia é a cirurgia em que o profissional vai, abre o bisturi, abre o corpo, tem o acesso, cada um tem suas indicações e não cabe aqui discutir. Mas a ideia é o seguinte: então, para você atingir um objetivo, você não precisa necessariamente abrir o paciente na área médica. Então, o pós-operatório, nessas circunstâncias, normalmente gera menos desconforto ao paciente. Então, você vai fazer uma cirurgia em ortopedia, com câmera, ou quando há indicação, tá? Não é que tudo é indicado laparoscopia, mesmo porque eu não sou médico. Mas de qualquer forma... Mas é quase, né? Não, dentista é quase médico. Mas de qualquer forma, você abrindo e tendo acesso, você está abrindo outros tecidos, então outras regiões. E isso pode causar um desconforto maior. Então, no caso da cirurgia guiada, nós fazemos planejamento antes, colocamos uma guia sobre a gengiva do paciente e sem abrir, nós já temos noção da profundidade, inclinação, posicionamento, largura de implante. Então, nós não precisamos ficar olhando lá ou abrir para ver o osso. Então, é feita uma perfuração pequena no diâmetro do implante e é colocado o implante. Então, isso normalmente minimiza a dor. Independentemente disso, também o cuidado do profissional, a atuação, experiência do profissional com a cirurgia aberta também promove uma cirurgia de pouco desconforto. Não é que necessariamente vai criar dores pós-operatórios. Os casos de dor, desconforto, são pequenos hoje em dia nos procedimentos cirúrgicos, tá? Exceto quando precisa manipular muito. Você vai fazer uma cirurgia de siso, ela se estende um pouco mais, você tem que cortar osso, é um pouco mais traumática. Pela posição também, tudo. Então, né? Tem isso também, o cansaço do paciente, e aí cria essa imagem de dor. Na odontologia, culturalmente, na odontologia não, na nossa sociedade, tem culturalmente essa sensação de que você vai sofrer no consultório odontológico. Não que seja agradável até hoje, mas de qualquer forma, parte dessa expectativa de sofrimento, vem de uma carga cultural. Então, houve uma pesquisa em que as crianças chegavam para o primeiro atendimento com medo do dentista. Tá? Então, ela nunca via daquele motorzinho. Então, também, mas a criança, meio traumatizante. Uma coisa, mas a criança nunca tinha tido contato com o dentista para ter medo. Isso. Então, isso havia uma transferência da mãe para o filho, em que ela já chegava um pouco mais tensa, porque a expectativa, mesmo não falada, a transmissão da mãe, havia uma carga de que ali você ia ter o sofrimento. Então, isso vai demorar um pouco mais com o tempo. E não que não tenha